Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o capítulo 6 de Meditações de Marco Aurélio. Hoje eu não dei oi porque tô com frio, minha mão tá escondida. Pessoal, então o livro 6 de Meditações, parágrafo 24, diz o seguinte: depois de mortos, Alexandre da Macedônia e seu almocreve encontram-se na mesma situação, reabsorvidos ambos pelos princípios geradores do mundo, ou em átomos ambos dissolvidos. Almo o quê? Almocreve. Pessoal, essa frase me lembrou duas outras frases muito correntes, dois ditados populares muito correntes nos dias de hoje. A primeira é: depois do jogo, o peão e a dama voltam para a mesma caixa. E a segunda, que meu pai adora falar isso muito: nós somos tudo comedor de arroz e feijão. Pessoal, Com a cara do teu pai. Pessoal, então assim, é claro, eu entendo que o que o Marco Aurélio quis dizer é que todos os homens são iguais e que parece que o fim de todos nós é o mesmo. Só que quando eu pensei isso, quando eu li essa frase, eu pensei, na verdade, em como a vida dessas duas personagens foi diferente, tanto de Alexandre quanto do servo. E eu quis pensar que na nossa realidade hoje, por mais que seja difícil, enfim, eu acho que a realidade sempre foi difícil, né? Em todas as épocas. Apesar de que todos os homens são iguais e que a gente precisa considerar eles como iguais, sem nenhum tipo de discriminação, nós sim temos vidas diferentes. E nós sim podemos lutar por essa vida. Mas que a gente pode hoje encontrar um jeito de conseguir progredir enquanto pessoa. Sabe? Então, eu sei que foi um pouco na contramão do pensamento do Marco Aurélio, que era colocar uma lupa sobre essa ideia de que todos os homens são iguais, e são. E eu pensei que todos os homens são iguais e todos os homens podem se esforçar para ter o tipo de vida que eles querem. Eu acho que o destino é o mesmo, né? Mas o trajeto tem N nuances, isso. né? Talvez a ideia de que a gente pode se esforçar para ter uma caminhada Tem inúmeras melhor. maneiras de chegar nesse lugar que fatidicamente nós Todos vamos nós chegar, vamos. né? Isso. É isso. Pessoal, aqui acontece um fenômeno muito interessante. Você abre a geladeira e não sai ar gelado da geladeira. Sai um ar quente. O ar gelado já está em torno de você, né? A minha frase é do parágrafo 3 do livro 6º. Veja o interior das coisas. Sobre a qualidade ou o valor de nenhuma delas te iluda. Então essa parte, veja o interior das coisas, né? Isso me fez pensar em como Marco Aurélio defendia que a gente precisaria avaliar melhor as questões, né? A gente precisaria se aprofundar nas situações, nas pessoas, nos objetos, né? Na questão de olhar profundamente, porque quando você diz veja o interior, você quer dizer se aprofunde, né? Entre, avalie, enxergue o que tem lá na essência, digamos assim, né? E como para fazer isso a gente precisa de tempo e reflexão, que são coisas que vão completamente oposto dos preceitos da nossa sociedade atual, né? Tempo e reflexão. Porque hoje em dia tempo é o ativo mais raro que tem, né? As pessoas estão sempre sem tempo e as pessoas nunca estão refletindo sobre nada. Elas são ligadas no automático e fazendo uma coisa atrás da outra, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar e eu uso pra mim mesma. Às vezes não tem justificativa, mas sempre tem uma explicação. Eu penso que tudo na vida tem um porquê de ser, algo que levou aquilo a acontecer, que é o que eu considero a explicação nessa frase, que nem sempre isso justifica aquele fato, aquele comportamento, aquela situação, mas que explica. Meio como fato, assim, né? Por exemplo, eu bato o carro. Já que parece que eu bato o carro bastante nos vídeos. Trânsito é complexo, Bruno. Tá, então assim, eu bato o carro, eu fico nervoso, certo? Então assim, bater o carro foi o que fez com que eu ficasse nervoso. Isso está explicado. Mas bater o carro não justifica eu estar nervoso. É isso? É, mais ou menos isso, né? Ou então, assim, no sentido de, por exemplo, pensar num exemplo prático que é bom para as pessoas entenderem, né?
Por exemplo, a gente vai fazer uma prova na faculdade, a gente agora está fazendo faculdade de novo. E o professor elabora muitas questões que a gente considera difíceis, né? E essas... Por enquanto tá real, o exemplo tá real por enquanto. E essas questões fazem a gente ter uma nota ruim, ou até mesmo... ou até mesmo a gente ficar chateado porque a gente não foi tão bem quanto acreditou que iria. Só que muitas vezes a intenção do professor foi de estimular a nossa reflexão, o nosso julgamento, ou até mesmo preparar a gente para as dificuldades futuras que a gente vai enfrentar. Então, existe uma explicação para o fato daquela prova ter sido tão difícil, existe uma explicação para aquele professor ter elaborado questões tão complexas para a gente resolver. Então, se a gente vê pela superfície, se a gente não analisa o interior desse comportamento do professor de realizar a prova, a gente pode ficar com uma impressão unilateral de que aquela prova foi feita para prejudicar a gente, né? E na verdade, se você pensar, isso é aplicável para tudo na vida, né? Então, por isso que tentar analisar... E pode ser que a gente analise a essência e chegue à mesma conclusão que a gente tinha tido quando avaliou a superfície. Você sabe que o cérebro é interessante, que ele capta as informações pelos sentidos primeiro, né? Pela visão, pela audição. E ele causa uma reação emocional já aguda no primeiro momento. E isso não tem como a gente controlar. A gente não tem como evitar essa reação emocional aguda, porque é assim que a gente funciona como animal na natureza, né? Só que aí vem a nossa parte racional que pode ponderar isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho uma dica prática para a vida das pessoas. Dê um tempo antes de agir, né? Então, pense, passe pela situação, tente segurar um pouco, pensar um pouco o máximo que você puder para depois devolver o comportamento, né? Que eu acho que daí você vai ter feito uma avaliação bem mais real do fato, bem mais profunda, como o Marco Aurélio orienta, e não superficial, para não te iludir nem pro bem nem pro mal, e aí você ter uma chance de dar uma resposta mais adequada àquela situação. Então, acho que isso me fez pensar nessa orientação que muitas vezes eu dou para os pacientes, inclusive, né? Avalia, espera, né? Aguarda, vai treinando a paciência no agir, no reagir, né? E eu acho que isso consegue fazer com que a gente tenha comportamentos mais adequados e adaptados e mais úteis pra gente naquele momento, né? Show de bola. Maravilha. É isso, pessoal. Boa semana para vocês. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, estaremos aqui. Gostaria de deixar, até fazer um desabafo, né? Que não recebi nenhuma ajuda aí do pessoal do último vídeo, que eu passei a minha conta. Não recebi nenhuma ajuda. É que o pessoal refletiu. Abraço.